Hoje vamos falar de uma frase que está ficando normal na vida dos cristãos. Não é perda, é o que? Livramento. O objetivo aqui é libertar a sua mente de toda a culpa, de todo o pecado e de toda a influência do diabo em sua vida. Se eu conseguir passar por essa situação, eu creio que você também vai ser capaz de passar por este momento. Perceba que muitas pessoas não mudaram, pois Jesus percebeu isso por onde ele caminhou. Veja lá em Mateus 9, 35 a 38. Veja o que diz. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Lá no versículo 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. No 37, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Veja o versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus caminhou em toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas. Mas repare que o povo estava meio aflito, meio ansioso. E Jesus percebeu que os trabalhadores eram poucos. E o que mais impressiona é que em Mateus 11, você vai ver que não eram trabalhadores em feitiçaria que está matando aquele povo. E nem era o pecado deles. O que estava matando aquele povo era o evangelho que estava contaminado. E isso, infelizmente, está acontecendo hoje. Pois Jesus diz lá no versículo 30... que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras versões diz, os deveres são fáceis e a carga que eu coloco em vocês são leves. Mais em diante, Jesus adverte aos que interpretavam aquela lei dizendo, veja lá em Lucas 11:46. Quanto a vocês, peritos na lei, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos pesados, que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Observe que a origem da contaminação estava na liderança, estava nos pastores e nos mestres da lei, que pregavam uma mensagem que adoecia as pessoas, ao invés de libertar e curar. Leia lá em Ezequiel 34, versículo 4. Lá diz assim, a fraca não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Quando fazemos parte da velha criatura, andamos nessa terra no natural, fazemos coisas do velho homem. Se eu aceitar a perda porque é um livramento, porque ainda eu estou vivendo a velha natureza, pois a nova natureza ainda eu não conheci. Para mim conhecer a nova natureza é só na palavra, estudando a palavra. Pois se eu não estudo a palavra e tenho revelação dela, eu ando na velha natureza. Eu vou achar que a perda, ela é um livramento. Se eu ando na nova natureza, a perda, ela não é livramento. Vamos olhar na palavra, lá em João 20, versículo 20 a 23, o que diz? E Pedro, voltando-se, viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, o que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? 21. E vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste o que será? 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Lá no 23, divulgou-se, pois, entre os irmãos
este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Veja que Pedro, além de mentiroso, ele foi fofoqueiro. Pedro estava com ciúmes daquele discípulo amado. E quem era esse discípulo amado? Era João. Mesmo assim, Jesus insistia em Pedro. Veja que Deus não afasta as pessoas de você, pois esse não é o propósito. Jesus ficou com Judas o tempo todo, mesmo sabendo que Judas era o traidor. Em nenhum momento Jesus não abriu mão de Judas e nem do Pedro, pois Jesus continuava com eles ensinando todos os dias. O que Jesus esperava de Pedro e Judas era mudar a mentalidade. Jesus esperava deles um esforço de mudar de atitude. Então hoje eu estou convicto que o espírito da religiosidade é o seu maior inimigo. Deus te deu poder para você dominar a sua mente. Não fique desanimado por causa de outras pessoas. Você tem que vencer a sua mente. Seja transformado pelo Espírito Santo como eu fui. Você vai dar o seu testemunho para outras pessoas, pois você vai ativar aquelas pessoas que estão o quê? Desativadas, aquelas pessoas que estão desanimadas, e você vai animá-las para voltar para o caminho, pois você que vai abrir os olhos dela. Então que essa palavra venha transformar o seu coração como transformou o meu. Mesmo eu passando por todas essas dificuldades, vendo toda essa situação dentro das igrejas, eu fiquei mais fortalecido aonde? No Espírito Santo, lendo e estudando diariamente a palavra. Não deixei que essas coisas me abalassem, mas eu acreditei que Cristo me empodera em todas as coisas. Amém?